Na agricultura moderna não se pode passar sem a ciência. Várias universidades na Rússia preparam profissionais na área, incluindo a Universidade da Amizade dos Povos. Os recém-formados possuem as habilidades necessárias para competir no mercado de trabalho internacional? É o que iremos contar agora. Os estudantes aprendem as nuances da agricultura no Instituto Agrotecnológico, que desde 2015 é parte da Universidade da Amizade dos Povos da Rússia. O programa de ensino inclui mais de 20 áreas. A agronomia é hoje uma das profissões mais procuradas entre os recém-formados. A medicina veterinária hoje é uma especialidade com muita demanda, porque envolve diferentes linhas de trabalho, desde pequenos animais de estimação em clínicas veterinárias até o cuidado com o gado bovino. Conosco trabalham paisagistas, atuando tanto nos viveiros quanto nos parques urbanos. Além de especialistas em topografia e cadastro fundiário ou em controle de qualidade alimentício, mais de 1.500 alunos estão matriculados aqui, incluindo estudantes do grupo de países do BRICS. Muitos deles vêm não só para o bacharelado, mas também para o mestrado. Eles têm a oportunidade de estudar em inglês, como, por exemplo, os estudantes da África do Sul. Eles não precisam estudar em russo. Os futuros agrônomos aprendem com equipamentos científicos avançados. Este é um dos laboratórios dos biotecnólogos. Milana Kuzmina estuda aqui desde o primeiro ano e agora está no 4º ano. O mundo dos vegetais já me fascinava ainda antes de ingressar no instituto e na profissão. O romantismo dessa profissão me atrai. Estas mudas são resultado de alta tecnologia. São cópias de determinadas plantas cultivadas de uma forma especial. Em um período curto de tempo, recebemos grande quantidade de material vegetal absolutamente idêntico que podemos então utilizar. É limpo, livre de vírus e bactérias e com as propriedades de que precisamos. Alunos e professores testam a qualidade das mudas em condições de horta. Há uma estufa bem no telhado do prédio do Instituto. O solo tem uma composição especial e há sistemas de iluminação e irrigação. As condições são adequadas para morangos e mamões. Os limões e as uvas também se adaptam bem. A moderna agroindústria exige hoje em dia material de plantio sadio. Esse material deve ser uniforme, produzido estritamente dentro de um determinado prazo e deve ser obrigatoriamente sadio, porque, de outra forma, as perdas serão imensas. É disto que trata a agrobiotecnologia. As áreas de pesquisa mais promissoras são a criação de novas variedades e proteção contra pragas e doenças. Para que os defensivos sejam absorvidos aos poucos, aplicamos uma só vez e a planta absorve gradualmente a pastilha ou substância. Assim, economizamos recursos, evitando o uso repetido de maquinário para tratar o solo. Esta é uma nova tendência desenvolvida por nossos cientistas. As novas tecnologias ajudam os estudantes. Os futuros topógrafos utilizam drones e os futuros paisagistas utilizam softwares especiais. O solo e a água são testados em laboratórios de pesquisa para detectar contaminantes. Estes dados são muito necessários para os agrônomos. Há cerca de 100 equipamentos especiais aqui. Neles se realizam cerca de 15.000 experimentos por ano. É o único laboratório do Instituto credenciado a nível federal. E seus dados podem ser utilizados tanto por órgãos governamentais russos como por organizações internacionais. Os estudantes realizam treinamento prático nas principais empresas da região. Isto os ajuda a ganhar confiança e adquirir as habilidades necessárias ainda durante os estudos. Como presente de Ano Novo para minha família e amigos, eu clonei estes abacaxis e os presenteei em tubos de ensaio. Enfeitei eles um pouco e os tubos seguem lá, com meus amigos e familiares há alguns anos já. Todos se impressionam. A experiência do Instituto Agrotecnológico confirma que a base de uma educação de qualidade neste campo são os currículos bem elaborados, tecnologias modernas e variedade de práticas de produção. A raiz é a confiança num futuro profissional brilhante. Aqui se diz que um terreno qualquer é muito mais promissor do que um terreno com petróleo. Afinal de contas, o petróleo pode se esgotar, mas o solo produzirá colheitas por muito tempo, especialmente se for devidamente cuidado pela ciência.
Segundo os cientistas, está quase completa a transição da agricultura extensiva para a intensiva. Agora, uma planta já não é apenas uma planta, mas uma espécie de bioreator que deve garantir a maior colheita possível na menor área possível. Os selecionadores de variedades vegetais da Rússia tentam realizar esta tarefa da forma mais eficaz. Há dezenas de cientistas e laboratórios de pesquisa. Este é o Centro de Pesquisa Agrária de Omsk. É uma filial siberiana da Academia de Ciências da Rússia. Mais de 60 mil hectares de terra são cultivados aqui. Não faz muito tempo, esta área era 60 vezes menor. O mais importante hoje é que o nosso pessoal aprenda a trabalhar em escala, porque permite um rendimento muitas vezes superior. A escala é impressionante. Desenvolvemos a colaboração dentro da equipe e a interação com o ambiente externo. Os recursos da instituição permitem que especialistas e novatos façam pesquisas, recebam subsídios e utilizem equipamentos modernos. Tudo isso permite manter o entusiasmo dos pesquisadores e garantir sua comunicação e colaboração com seus colegas nos principais centros federais, onde se desenvolve forte ciência básica. Após terminar minha pós-graduação, defendi com sucesso minha tese de mestrado e, na sequência, continuamos a realizar pesquisas sobre o efeito dos agentes biológicos no estado ecológico do solo. Um grande campo de atividade são as áreas carboníferas. São áreas com ecossistemas únicos, locais para experiências, medição e estudo do equilíbrio dos gases de efeito estufa. Além disso, os colaboradores do centro apresentam novas variedades de culturas. Uma delas é o Sigma 5, um trigo de primavera. Esta variedade atende a altas exigências, é adaptada às condições da Sibéria Ocidental e da República do Cazaquistão. Mostrou-se resistente a todas as doenças, mantém-se verde e apresenta alto rendimento. O período de criação desta variedade foi de 5 a 6 anos. Segundo os cientistas, 2 vezes menos que antes. Outras áreas importantes são a avicultura e a medicina veterinária. Agora estamos trabalhando ativamente para aumentar a produção de carne de codorna. Criamos uma nova raça de codorna, a Omskaya, para a produção de carne e ovos. Nós registramos, foi inscrita no Registro Federal. No futuro próximo, teremos que projetar e construir um viveiro para animais de testes e aves. Essa é uma tarefa estratégica à escala nacional. Além disso, não vemos nosso futuro sem a construção de modernos complexos para a produção de sementes. Precisamos construir 7 deles nos próximos 10 anos. Ervilhas, aveia, luzerna, batatas. No total, o Centro de Pesquisa está selecionando 14 variedades de culturas. Este trabalho meticuloso merece uma reportagem à parte, que você vai poder assistir no programa Agroparalelos. Este pão contém cerca de meio quilo de farinha. Para essa quantidade, de acordo com os agrônomos, são necessárias mais de 500 espigas de trigo, o que exige mais de 1 metro quadrado de área de plantio. Vejam quanto esforço é necessário para produzir um único pão, que eu consumo em 2 dias. Existe alguma forma de otimizar este gasto? É o que se perguntam pesquisadores de todo o mundo, incluindo os da cidade de Omsk. Esta plantação, com esta vista perfeita, é como um laboratório ao ar livre. Aqui, as novidades científicas são testadas em campo. Precisamos cultivar sementes perfeitas, de boa qualidade, sem quaisquer impurezas e sem ervas daninhas. Segundo o Centro de Pesquisas Agrárias de Omsk, para atingir estes resultados é necessário maquinário. A frota de máquinas é renovada regularmente. Equipamentos modernos economizam tempo e esforço, especialmente quando as terras agrícolas daqui ocupam dezenas de milhares de hectares. As sementes de Omsk são plantadas em todo o país, ocupando milhões de hectares de área. De acordo com pesquisas de marketing, as variedades do Centro de Pesquisas de Omsk cobrem cerca de 10 milhões de hectares. Hoje há uma grande demanda na Rússia por variedades grano duro, como Omsk Coral e Omsk Lazurite. As novas variedades são caracterizadas principalmente pela alta produtividade, por grãos de alta qualidade e pela resistência à seca e doenças.
A produtividade, segundo o Centro de Pesquisas, supera sensivelmente as normas. Uma das variedades produz 6 toneladas por hectare, cerca de 2 vezes mais que o padrão. Os pesquisadores não pensam apenas no trigo. Cultivamos culturas de leguminosas e gramíneas perenes. Além disso, estamos acumulando experiência em sementes oleaginosas. Uma das áreas que gostamos e pensamos que avançará é a do cultivo da soja. Equipamentos modernos em nossos laboratórios nos ajudam a criar mais rapidamente o que se deseja. A pesquisa genética molecular de qualidade é importante para o país inteiro. Isso tudo nos permite cultivar sementes de alta produtividade aqui no território do Centro de Pesquisa e cumprir as diretrizes de segurança alimentar. Os pesquisadores de OMSC estão convencidos que a troca de experiências com colegas é fundamental para o sucesso. Por isso, participam de eventos especializados e estabelecem relações com os principais centros agrícolas russos. Os pesquisadores consideram que o principal indicador da sua eficiência é o número de variedades incluídas no registro estatal selecionado, que já se aproxima de 250. Nós estamos no Paralelo 15, em Brasília, capital do Brasil. Cidade modernista, onde o concreto domina. Mas foi aqui que a Revolução Verde começou. No início dos anos de 1970, foi tomada a decisão política de fazer da ciência o caminho para tirar o país da dependência externa de alimentos. E 5 décadas depois, o Brasil passou a ser um dos líderes mundiais na produção de grãos, fibras e biocombustíveis. Um agro moderno, tocado à ciência e tecnologia. Nas mãos do pesquisador, mudas de trigo com caules escurecidos. Estes são os sintomas de um fungo fatal para a planta e um problema para um país que precisa aumentar a produção do cereal. O trigo é a única commodity que o Brasil não é autossuficiente e o remédio pode estar na biociência. A gente observou que em alguns casos, embora o patógeno esteja no solo, a plantinha não é infectada. Então a gente, analisando esse tipo de solo, descobriu que algumas bactérias ajudam a planta a se defender contra a invasão do patógeno. Então, para demonstrar isso experimentalmente, a gente selecionou algumas dessas bactérias benéficas, que são antagonistas a esse patógeno, introduziu no sistema e introduziu o patógeno também. Mas quando essa bactéria benéfica está presente no solo, ela forma uma barreira que impede o fungo de infectar a planta. Então, evidentemente, a exploração de uma bactéria como essa pode ser utilizada no sistema de produção para proteger as plantas contra a infecção de fungos que causam doenças em plantas. Biotecnologia, sequenciamento genético, biologia sintética, inteligência artificial, nanopartículas, transgenia são alguns dos estudos em desenvolvimento nos principais centros de pesquisa agropecuária do Brasil. Bactérias, fungos, insetos, vegetais e animais são sequenciados e analisados nos laboratórios. A biociência é o refinamento da pesquisa agropecuária atual. Nos últimos 50 anos, a pesquisa transformou os campos brasileiros num dos grandes celeiros de alimentos do planeta. Hoje, o Brasil produz alimentos para alimentar 800 milhões de indivíduos, ou seja, 4 vezes a demanda do nosso país. Uma das razões desse grande aumento é a tecnologia. A tecnologia não pode ficar desassociada desse processo. Um dos pioneiros da pesquisa agropecuária lembra que foi preciso quebrar paradigmas, contrariar o senso comum para mudar a realidade de uma terra desacreditada com toxicidade de alumínio. Primeiro foi cerrado. Era uma área que todo mundo falava não servia para nada. A turma da Embrapa acreditava que não e transformaram o cerrado na área mais produtiva do Brasil. Técnicas como o plantio direto aumentam a produtividade e preservam o microbioma do solo. Essa e outras práticas provadas nos campos experimentais enriquecem a terra pobre do Cerrado, que hoje produz 52% da soja do país e 10% do milho e do algodão. Nos anos de 1990, por meio da até então pouco conhecida microbiologia,
Os cientistas da Embrapa identificaram uma bactéria capaz de transferir nitrogênio da atmosfera para a planta da soja. A descoberta resultou na economia de 36 bilhões de reais em adubos nitrogenados só em 2021. Bom para o bolso, melhor para o meio ambiente, já que a substituição do adubo fóssil reduz a emissão dos gases do efeito estufa. A mitigação é desenvolver sistemas de produção de baixo carbono, sistemas que reduzam as emissões. E, por outro lado, a adaptação. Como que a gente convive com essa nova situação? Como que a gente faz com que os nossos sistemas produtivos sejam mais resilientes, ou seja, suportem essa mudança, se adaptem a essa mudança e a gente consiga continuar produzindo ou aumentando a produção e no mesmo ambiente, ou seja, fazendo a intensificação produtiva, porque a gente precisa poupar terra, a gente precisa poupar recursos naturais. Então, esses são os nossos dois desafios. Reduzir as emissões associadas à produção agrícola e adaptar a agricultura para esse novo ambiente, para esse novo cenário. Os sistemas que integram a lavoura, a pecuária e a floresta, conhecidos como ILPF, já ocupam 17 milhões de hectares no mundo rural. Surgiram como alternativa de renda e resultam na mitigação do uso dos recursos naturais. Produção intensiva com equilíbrio financeiro e ambiental. À medida que nós diversificamos a produção, intensificamos a produção nessas áreas, nós diminuímos essa pressão, nós aumentamos produtividade, né? E com qualidade, com sustentabilidade. A estimativa é que nós temos cerca de 170 milhões de hectares de pastagens no Brasil, né? A estimativa é que cerca de 100 milhões desses 170 estejam com algum grau de degradação e cerca de 40 em estado de severa degradação, né? Os sistemas LPF se prestam muito bem para integrar essas áreas ao sistema produtivo, não apenas recuperando essas áreas, recuperando essas pastagens, mas introduzindo outros componentes, por exemplo, a produção de grãos, né? Hoje o Brasil, na safra 2021-2022, nós temos 70 milhões de hectares, né, ocupadas com grãos. Então nós podemos virtualmente, né, nós temos um potencial, imaginando assim, de dobrar essa produção, né, de área de potencialmente produtora de grãos no país. Não é qualquer coisa, sem derrubar uma única árvore, né? Isso é fantástico, a tecnologia está disponível. Mas antes de formar o maior rebanho bovino comercial do mundo, foi preciso tropicalizar os animais. O gado indiano e europeu foram adaptados ao clima e ao solo e melhorados geneticamente. A primeira raça bovina brasileira foi desenvolvida em laboratório, o girolando, e um sistema de rastreabilidade assegura a qualidade à carne lá nas gôndolas dos supermercados. Quando o consumidor olha o QR Code e aponta o celular para aquele QR Code, ele vê esse histórico. E a garantia da rastreabilidade é que nós usamos uma tecnologia chamada blockchain, são cadeias de blocos, e essas cadeias de bloco contêm informações ao longo do processo. Elas não podem ser violadas, elas não podem ser apagadas e não podem ser reescritas. Portanto, a rastreabilidade garante trilhas auditáveis para que os padrões de qualidade sejam garantidos até o consumidor final. Ou, se o produto for para exportação, ele precisa garantir que todos os procedimentos para um produto internacional ser comercializado esteja garantido ali na rastreabilidade. Atrás dessa porta, um supercomputador munido de inteligência artificial é um poderoso instrumento. São milhares de dados processados e, quando tabulados, desmistificam verdades. Por meio de um sistema que cruzou dados oficiais georreferenciados, revelou um setor rural sustentável. Agregando mais algumas informações do Censo Agropecuário Brasileiro, nós chegamos a esse número, né, de 33,2% da área do Brasil, 2,8 milhões de quilômetros quadrados mapeados, né, e estimados de vegetação, de áreas destinadas à vegetação nativa em seus vários estágios, né, e vários tipos de vegetações, preservadas, protegidas pelo mundo rural brasileiro, né, pelos produtores rurais, os agricultores, os pecuaristas, os extrativistas. Informática e robótica ajudam a combater pragas que escaparam das barreiras sanitárias. Foi o que aconteceu com a soja e o algodão no oeste baiano. O problema ocorreu lá no oeste da Bahia, mas fez os pesquisadores aqui da Embrapa Territorial, em pleno sudeste brasileiro,
quebrarem a cabeça. Eles já sabiam que o aumento da umidade também favorecia a propagação dos fungos. E por meio de um modelo matemático e o cruzamento de informações meteorológicas, desenvolveram um sistema que permite ao produtor se prevenir da ocorrência tanto da ramulária no algodão quanto da ferrugem na soja. Isso possibilita o produtor, através de uma localização geográfica de onde a sua propriedade está dentro daquele mapa, e por essa diferença de cor interpretar se as condições de favorabilidade estão altas ou não para o desenvolvimento dessa doença e assim subsidiá-lo na tomada de decisão quanto ao manejo protetivo das suas lavouras, principalmente no que diz respeito às aplicações de defensivos, de fungicidas. Biomas considerados avessos à produção agropastoril são estudados. Foi assim com a caatinga. Um sistema desenvolvido pela Embrapa mapeou o microclima, o solo, os recursos naturais e o potencial hídrico do bioma. Eis a surpresa. A caatinga tem a fruticultura irrigada, a caatinga tem a pecuária de caprinos e ovinos, a caatinga tem a extração vegetal de lenha, a caatinga tem a aquicultura. Então, embora tenha muito essa questão do senso comum de uma caatinga reconhecida uma paisagem com enormes dificuldades para a agricultura, não. A caatinga tem um potencial gigantesco, né, de desenvolvimento agropecuário. E essa diversidade mostra isso, essa diversidade de condições. Isso nós podemos observar sempre nesses dados da plataforma que demonstram essa variabilidade. São diversas as linhas de pesquisa voltadas a mudar a realidade do campo, como, por exemplo, o sistema de leitura digital por meio de drones para antecipar a produtividade das maçãs, ou o que contabiliza o gado no campo. Mas é no intercâmbio de materiais genéticos de outros cantos do planeta que a ciência busca o insumo para avançar na produção mais resistente. O intercâmbio é um processo fundamental em qualquer programa de recursos genéticos. Se não tivesse ele, eu me arrisco a dizer que o Brasil não seria essa potência hoje que é na agropecuária nacional, se não tivesse essa possibilidade de fazer um intercâmbio com vários países de recursos genéticos, tanto vegetais como animais. Tudo fica armazenado no maior banco de genoma do país, formado por sementes, plantas e sêmen de animais. Um verdadeiro portal da biogenética. Hoje um grande avanço que a Embrapa está começando a investir em espécies nativas, né, da fauna ou da flora brasileira, que a gente sabe que tem um potencial às vezes para alimentação e agricultura. Então essas espécies já estão sendo usadas, né, por vários agricultores, produtores e comunidades, e a ideia então é começar a olhar elas. Tem algumas dessas espécies não são ainda domesticadas ou melhoradas, então elas precisam de todo um programa de melhoramento para que atinja, né, essa excelência de produção, como tem as variedades exóticas, né, que nós já estamos acostumados na nossa alimentação tradicional. Mas cada planta introduzida também oferece um risco sanitário. Na estação quarentenária da Embrapa Recursos Genéticos e Biossegurança, mais de 90 agentes contaminantes já foram identificados e barrados. E pelo menos uma praga do cacau nem era conhecida pela ciência. A gente já tem casos de pragas que elas foram interceptadas aqui e, na verdade, não eram conhecidas pela ciência, né? Não tinham recebido um nome. Então, ela foi interceptada aqui e, a partir daqui, foi feita a descrição dessa espécie e ela passou a existir para a ciência. Foi um ácaro que foi interceptado em material de cacau. Esse cacau, ele vinha, se eu não me engano, da Costa Rica e lá, naturalmente, existem muitas espécies que convivem, que estão no cacau. Porque lá, vamos dizer assim, é o centro de origem desse material. Nunca ninguém tinha coletado esse material e feito a descrição, porque lá na cultura ele não era um problema. Mas sendo introduzido no Brasil, ele poderia se tornar uma praga. Então, a interceptação tem essa função, né, de você falar, opa, é uma espécie que não existe aqui, pode existir um risco. Tecnologia que abre portas para a agropecuária brasileira. Tudo sob os cuidados científicos e tecnológicos de quem ajudou a levar o setor rural brasileiro ao topo do mundo. As possibilidades são infinitas. Sem dúvida. Existem os limites éticos, existem os limites da biossegurança, né, mas as probabilidades são infinitas e eu não tenho dúvida que, por essa e por outras razões, o Brasil vai seguir sendo um grande player global.